Pronto, agora acho que a gente vai, hein? Doutor Guto, tá me Pronto, enxergando? mestre. Tá me vendo? Agora estou me enxergando muito bem, agora sim. Beleza, maravilha. Houve um imprevisto Pronto. aqui, rapaz, mas já foi contornado. Importante é isso. É Estamos verdade. aqui firmes e fortes. Boa noite a todos. Sayonara Chaves, muito bem-vinda. Tia Naya. E aí, mestre, que maravilha, hein? Depois Bom, de né? 3 anos a gente fazendo essa live aqui, hein? Maravilha, né? Que bom. Você já está craque nesta área, isso é muito bom, porque você vai ter que contribuir sobremaneira para este nosso encontro, que é de oratória, né? Mas eu gostaria, doutor Guto, de começar lhe perguntando, pode ser? Com certeza, fique à vontade. O cenário aí tá bom? Como é que tá? Tá ótimo, belíssimo. Onde é que o senhor está aí? Na sua casa, no Eu jardim? estou no jardim de inverno de minha casa. Maravilha. Viu? De vez em quando você vai ouvir alguns amigos falarem alto, alguns pets, certo? Que a gente tem alguns aqui, certo? Mas eles fazem parte do nosso convívio. Maravilha. Maravilha, mestre. Vamos lá, viu? Tô todos apostos aqui. Deixa eu só saudar alguns amigos que estão chegando aqui. Ó, a Michele, querida, Mi Desperta, uma pessoa que tem um trabalho fantástico, mestre, com desbloqueios emocionais, constelação familiar. Isso que a gente precisa. Muita gente boa chegando aqui. Sejam bem-vindos. Santos, Meire, sejam bem-vindos. Vamos lá, mestre. Toca o barco aí. Estou aqui à sua disposição. É isso aí. Doutor Guto, eu, em seu nome também, eu saúdo a todos, a todas que estão participando deste nosso saudável encontro. Eu considero, doutor Guto, o nosso trabalho como um trabalho dos templários. Os templários que foram, teoricamente, inicialmente, libertar, né? Aquelas pessoas que precisavam de liberdade, e hoje o orador, hoje o facilitador de oratória é uma pessoa que busca resgatar aquela pessoa que está acantoada, parecendo um pássaro acossado, né? E a gente vai resgatar esta pessoa para que ela possa se levantar, falar e vencer. Mas para isso, doutor Guto, é necessário, condição sine qua non para que isto ocorra, é que seja feito um trabalho emocional com este buscador da palavra, né? E, Perfeito. doutor Guto, o senhor tem uma vasta experiência nesta área. O que você tem a dizer para que a gente possa trazer este ser que está caído, acossado, amedrontado pelo fantasma do medo de falar em público? O que é que deve ser feito para que o emocional dele fique equalizado e encontre o justo meio para falar em público com sucesso? Perfeito, mestre. Eu queria aproveitar essa sua abertura, esse introito, para saudar a todos os que estão chegando agora. A todo momento tem chegado pessoas. E eu quero convidar você que está aqui conosco agora de clicar nesse aviãozinho aí e enviar para pelo menos 5 pessoas que estejam online, para que nós possamos trazer mais pessoas para participar conosco, né? Para mim é uma grande satisfação estar participando desse momento aqui. Eu costumo dizer que o professor Pedro Barroso foi ele quem me direcionou para esse universo dos treinamentos. Afinal de contas, no ano de 2007, eu ainda acadêmico de Direito, né, já ciente do poder da comunicação, do poder da oratória, não só para o meu desenvolvimento profissional, mas enquanto ser humano eu sabia quanto aquela ferramenta seria importante para mim. Tanto que naquela época fui participar com meu pai, que já era um grande orador, daquele curso emblemático, né, mestre, que o senhor lembra bem. E daí em diante foi só realmente a gente buscar se aperfeiçoar. Foi no convento da Lapa, não foi? Na Joana Angélica? No convento da Lapa, exatamente, o senhor lembra bem.
teve aquele problema lá que pifou o ar-condicionado, e o senhor, com muito jogo de cintura, soube equacionar a situação, né, com essa oratória realmente extremamente lapidada. Foi uma grande aventura aquele dia. Foi uma aventura. Em pleno verão, em Salvador, o ar-condicionado pifou, a sala com umas 400 pessoas. Exatamente. E não saiu ninguém. A galera... Exatamente. E aí que eu queria pegar esse gancho, mestre. Não saiu ninguém. Porque uma das coisas que eu considero, agora entrando eminentemente no ponto que o senhor trouxe, uma das coisas que eu acho fundamentais para quem quer desenvolver-se na arte da oratória, né, na arte de falar em público, é reconhecer, primeiramente, a necessidade de fazer esse movimento em prol de si. Primeiro, eu entendo que a pessoa ela precisa ter esse desejo. Né? Às vezes, a gente acaba participando de algum curso, de alguma formação, digamos assim, quase que obrigados por alguém que quer o nosso bem. Vá lá, faça, vai ser bom para você. E o simples fato de ir a contragosto já é uma sinalização de que o melhor eventualmente não será extraído. Obviamente que existem exceções. Se vocês aí caírem na mão do professor Pedro Barroso, com certeza isso daí vai ser desconstruído. Mas o primeiro passo é olhar para dentro de si. É reconhecer que há ali mazelas, há ali situações a serem enfrentadas, porque no final das contas a gente pode dominar todas as técnicas de oratória, mas se você não tiver uma boa gestão das emoções, jamais você se tornará um grande orador. E isso eu me lembro bem, mestre, no ano de 2007, o senhor falando, o meu orador precisa ter autoestima. E a autoestima está intrinsecamente relacionada ao nosso emocional. Se você não tem uma boa percepção, uma boa imagem de si mesmo, uma boa imagem de si mesma, como, então, fazer um movimento para se expressar em sua plenitude? Você ficará sempre à mercê do que o outro vai pensar de você, do julgamento alheio. E, com isso, você vai ficar, digamos assim, escravo de uma situação, de uma pessoa, de um determinado grupo de pessoas. E, a depender da reação daquela pessoa, a sua reação vai mudar. Então, a aprovação ou a desaprovação fará com que você se coloque, se apresente bem ou mal. E isso, obviamente, não é um atributo de um grande orador. Um grande orador ele tem convicção sobre o que ele vai falar. E ainda que venha a desagradar o público, ele está ali convicto, né, daquilo que ele está apresentando, daquilo que ele está defendendo. E isso é fundamental dentro do processo de compartilhamento do seu saber, de transmissão da sua mensagem. Por isso que eu entendo, mestre, que o aspecto emocional seria o aspecto mais importante da comunicação. Muito bem colocado. Realmente você deu uma aula muito importante para a nossa audição e realmente eu fico muito feliz em ter aprendido com você. Mais uma coisa, eu sei que é muito importante, sempre utilizei, mas sempre é bom a gente ouvir uma outra pessoa, uma nova rede neural, um novo algoritmo bioquímico como o seu, que é fantástico, é surreal, e vem acrescentar coisas boas para mim e para os nossos seguidores. Doutor Guto, agora veja bem, a gente vive numa família judaica cristã em que as pessoas são julgadas das mais variadas formas. E usualmente, dificilmente a gente vai encontrar alguém que, do nosso convívio, que nos coloque lá para cima. Claro que a gente encontra, mas a gente também encontra muitas pessoas que ficam nos puxando para baixo, comparando a gente com o pior da família, com o pior dos seres habitantes da Terra. E aí a nossa estima vai lá para baixo. Como é que eu vou me tornar um orador se eu levei uma vida sendo massacrado emocionalmente, sem oportunidade de expor o meu talento, né? Isso a gente vem desde a infância, né? E quando a gente tem um privilégio, né, a sorte, né, na randômica do tempo,
de entrar em contato com alguém que possa nos auxiliar, isso é muito bom. E eu lhe pergunto, como é que a gente vai resolver essa parada, né? Quando a gente encontra um ser totalmente dominado por esses elementos emocionais que puxam a gente para baixo. Como a gente deve agir? Perfeito, mestre. E esse é um convite até a filosofarmos aqui, né? É interessante, um ponto fundamental do que o senhor trouxe é a comparação. Eu queria que refletíssemos um pouco a respeito da comparação. Vira um pouquinho para cá. É a comparação. Porque quem compara, para. Eu aprendi isso. Quando você compara-se com outro, você para, você paralisa. E normalmente, quem compara, para. A grande verdade é essa. Quando você passa a ser comparado, ou você se compara a alguém, e normalmente, ainda tem um detalhe, mestre, e amigos que estão aqui acompanhando conosco. Mais uma vez, clica nesse aviãozinho aqui, vamos trazer mais pessoas para a gente ampliar essa reflexão, hein? Mia aqui participando muito, Daniel, seja bem-vindo. Estou gostando aí do aviãozinho. Um aviãozinho aí para a gente fortalecer esse movimento. E olha só, normalmente a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Ou seja, você normalmente vê alguém nas redes sociais e você começa a se comparar com aquela pessoa. E aí você está ali nos seus bastidores, você sabe de todas as demandas que você enfrenta, todos os desafios, e de repente nas redes sociais você vai ver o quê? Você vai ver a pessoa no palco, com as melhores fotos, algumas pessoas tiram 100 fotos para postar uma, né? Com as melhores legendas, que muitas vezes não foram nem elas que escreveram, e aí você está ali se comparando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que dar conta da família, do trabalho, da casa, do marido, da esposa, dos filhos, tenho que produzir conteúdo, tenho que fazer legenda, tenho que sair bonito na foto, bonita na foto, e aí de repente você passa a fazer esse movimento de comparação. Isso é péssimo. E aí você paralisa, porque aí você começa a alimentar e retroalimentar duas síndromes. A síndrome da vítima, que o senhor sabe muito bem, afinal de contas, foi em um dos seus cursos que eu li aquele texto fantástico daquele psicólogo, que me foge o nome agora, que fala sobre a síndrome da vítima e a síndrome do impostor. Ou seja, a síndrome do impostor é aquela em que eu nunca estou pronto. Eu preciso buscar os melhores recursos, eu preciso estudar mais um pouco, eu preciso ler mais um livro, assistir mais um curso, assistir os vídeos no YouTube do professor Pedro Barroso para me sentir seguro para então poder fazer o meu movimento. E em busca, né, de se sentir preparado ou preparada, às vezes a pessoa acaba desistindo, ou muitas vezes perde o time. Eu gosto muito do Augusto Cury, né, talvez um dos grandes psiquiatras que tenhamos não só no Brasil, mas no mundo, né, um autor fantástico, best-seller. E ele fala muito que nós estamos vivendo no século da depressão e da ansiedade. Ou seja, são reflexos de quem vive no passado e no futuro. Quando a gente fica muito preso ao passado, nós desenvolvemos a depressão. E quando nós projetamos muito o futuro e vivenciamos esse futuro que ainda não chegou, nós aí alimentamos a ansiedade. Qual o segredo para isso? Primeiro passo, ao meu ver, viver no momento presente. Segundo passo é você começar um movimento de autoconhecimento. Tem um cara fantástico que o senhor conhece bem, que eu gosto muito, Zygmunt Bauman. E Bauman fala justamente das relações líquidas, né? Então hoje, olha só que interessante, mestre, olha só, pessoal. Hoje, muitas pessoas, elas refletem ou elas fazem uma análise da sua vida e dos seus relacionamentos pela quantidade de seguidores que elas têm nas redes sociais. Então assim, eu tenho X seguidores, é sinônimo de eu tenho X amigos. E eu fiz um post, eu tive 10 curtidas, 20 curtidas, 50, 100. Ou seja, a pessoa, ela passa a viver na expectativa do retorno que ela terá dos outros. É de uma curtida, é de um comentário numa foto, de um post. Ou seja, a todo momento ela fica à mercê do outro, da outra pessoa. Ela entrega o controle remoto da vida dela nas mãos das outras pessoas. E a bel prazer, essas pessoas mudam ali de canal, de estação. E por conta disso, elas não conseguem se conectar consigo mesmas. E em não se conectando consigo mesmas, vivendo a vida do outro, projetando a sua vida na vida do outro, vivendo no passado ou no futuro, obviamente que essa pessoa ela não consegue extrair o máximo de si, mestre.
E dessa forma, ela sempre ficará refém do que o outro vai achar e não vai ter um elemento fundamental da comunicação que o senhor tem de sobra, que é a autenticidade. Não vai ter autenticidade. E aí não vai conectar. A mensagem dela não vai conectar com o outro. Então, ao meu ver, o primeiro movimento é olhar para dentro de si, é se conhecer. Verdade. Aí a gente vai naquela máxima que estava no frontispício na entrada da cidade de Delfos, na Grécia Antiga. Homem, conhece a ti mesmo. Não é? Ou aquela outra história tão badalada que ele pedia e dizia que era esfinge que falava. Não é? Decifra-me ou devoro-te. Então, é fundamental que você tenha essa autenticidade, conquanto que essa autenticidade não venha a agredir, né, a nossa sociedade, mas você ter o justo meio, porque se você for autêntico 100%, aí é como disse o outro, diga a verdade e saia na carreira, certo? E diga a verdade e saia na carreira. Aí a gente tem de equalizar essa verdade para a gente não cair na antipatia e ser perseguido pelas hostes da Idade Média moderna, certo? Para ir para a fogueira. Mas esse conflito realmente existe, é muito grande, mas a gente tem, a nossa missão é tirar o medo que as pessoas têm de falar em público. E aí começa pelo emocional, pela autoestima, e que a pessoa, o buscador da palavra que estava perdida para ele, esse buscador, ele tem a capacidade de segurar o controle das suas emoções e não entregar o seu controle ao outro. É como eu sempre digo em meus cursos, não entregar o controle, aquele controlezinho da TV, você não entregar para o outro. Porque se você entregar para o outro vai lhe manipular. Ele vai saber como deixar você alegre. Até a própria companheira, até a própria esposa, namorada, certo? O namorado, né? O companheiro. Se ele for uma pessoa tóxica, ou ela for uma pessoa tóxica, com um olhar, né? Com um mexer dos lábios, com um jogo de corpo, ela ou ele já apresenta para você uma insatisfação e lhe desconstrói em poucos segundos. E você que estava parecendo um guerreiro grego, o Aquiles dos pés agênteos, enfrentando o Heitor, né? O bom caráter do Heitor, o bom filho do Heitor, né? O filho de Príamo. Né? Fantástico este personagem da Eneida e Virgílio. Né? Então, Heitor, foi abatido. Daí é importante que você não entregue o seu controle remoto para ninguém, para sua esposa, para seu esposo, para seu pai, para sua mãe, para ninguém. O controle é seu. E você vai usá-lo com responsabilidade. Porque se você entregar o seu controle para qualquer um, na hora que você for falar em público, qualquer movimento que você pressentir um desconforto da sua postura, da sua fala, da sua nuance vocal, você se desconstrói, você perde o fundamento. É necessário que este orador esteja blindado emocionalmente para ele não se perder. Aí sim, ele vai encontrar a palavra perdida. Perfeito. Perfeito. É um erudito, sobretudo, mestre Pedro Barroso. E aqui, mestre, eu queria pedir licença. Tem um comentário da Michele, e eu quero aproveitar esse momento também para poder fazer um registro importante aqui. Ela fala, olha, adorei o Pedro, Guto. Qual o nome do último livro? Como acesso os ensinamentos dele? E aí eu queria pedir licença, porque eu trouxe aqui algo que eu queria mostrar para vocês nessa live que vai ficar aqui gravada, registrada, né, para os anais do Instagram. Esse daqui, A Arte de Convencer Falando, foi um dos primeiros livros que eu li sobre oratória. E aqui
tem, inclusive, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um autógrafo aqui que ele faz para mim e para o meu pai, como eu disse para vocês. E o ano aqui, olha só, 2007. Vocês estão vendo aqui? A letra do professor não é tão bela como as palavras que ele verbaliza. Mas aqui, olha só, gente, esse livro, eu tive a honra de adquirir esse livro no primeiro curso que eu participei dele no ano de 2007, Arte de Convencer Falando. Eu não sei nem se ainda está sendo publicado, né, mestre? Mas é uma obra fantástica. E eu quero relatar a minha emoção que em uma das suas últimas obras, os 4 hábitos do orador eficaz, eu fui um dos homenageados pelo professor Pedro Barroso. Olha só aqui, Gutenberg Santos. Então, para mim, é uma honra estar caminhando ao lado desse grande mestre da arte da oratória, né, e ter essas 2 obras, né? Vejam, em 2007 eu adquiri esse livro aqui com o autógrafo dele, e no ano de 2021 eu recebi essa obra em que eu fui um dos homenageados. Então eu quis aproveitar esse gancho. O professor Pedro Barroso, ele vai dizer aí, ele tem uma série de obras publicadas, né? Então você pode acessar desde livros técnicos a romances que ele escreveu, ele é um grande romancista também. Então, mestre, eu peguei esse gancho, né, respondendo a mim, e agora quero passar a palavra para você, para que possa falar aí das suas obras. Doutor Guto, eu quero agradecer a essa jovem que você se reportou. Como é o nome dela? Michele. Michele, muito obrigado pelas suas palavras. Realmente eu fico muito feliz. Doutor Guto Santos é uma pessoa que tem somado muito para a humanidade com sua busca, é um buscador, né? É um cavalheiro andante. Né? Eu diria que se ele fosse Dom Quixote, eu seria o Sancho Panza. Ele é muito, muito bom, está muito preparado, né? E eu tenho muito orgulho de ter sido superado por ele. Né? Aqui a gente vive numa selva de chimpanzé. Né? Então, ele realmente está na frente, está na vanguarda, isso é muito bom. Eu trabalho com oratória desde o ano de 1972, desde Prisca Zero, desde a época de Melquisedeque. Então eu gosto, amo, é minha escolha como ser humano. Minha escolha como ser humano é tirar o medo que as pessoas têm de falar em público. Tenho algumas obras escritas, eu tenho 11 livros publicados, tenho romances, alguns, A Batina do Diabo, Striptease na Biblioteca, A Flauta que Fala, Seduzir com Palavras, Amor e Tormenta no Mar da Bahia, O Caçador de Místicos, e assim vai. Mas, voltando à questão da palavra, né, que eu tenho contato, eu não faço outra coisa a não ser escrever, 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 escrever. E ler. Eu não passo 8 horas lendo e escrevendo, eu passo muito mais, de domingo a domingo. Desde a minha adolescência, quando eu tive contato, porque quando o doutor Guto falou que minha letra é sofrível, minha caligrafia, ele está correto. Minha caligrafia é danada. Eu sou disléxico, sou canhoto, eu sou daltônico, o que você imaginar. Imagine um adolescente, uma criança, no meio do século XX, está numa escola no interior de Sergipe, disléxico, estudando, e aprender o que, pelo amor de Deus? Foi quando eu tive contato. Eu era gago, daquele de bater o pé no chão. E usualmente os disléxicos são gagos, nós sabemos disso. E aí, e canhoto, a professora achava que eu tinha parte com o diabo, porque o canhoto naquela época era diferente. Né? Eu era perseguido na escola por ser canhoto, era disléxico, ninguém sabia. Muita gente até hoje não sabe o que é dislexia, né? E gago. É terrível. O negócio. Tem aquele filme
como estrelas na terra ou é no céu? É Dr. Guto, aquele filme indiano que fala do menino disléxico, fantástico aquele livro, aquele filme. Não lembro. Aí Não foi quando eu lembro. tive, aí foi quando eu tive contato com Dostoiévski. Aí, do momento em que eu comecei a leitura, ler, que é meu autor predileto, Fyodor Dostoiévski. Então, li tudo de Dostoiévski, reli e relerei, como disse Silvio Romero a Tobias Barreto de Menezes. Né? Mas o orador, quando ele trabalha o seu emocional, ele está pronto para poder partir para as outras matérias, os outros itens. Porque também não adianta o orador ele dominar a expressão corporal, que é a parte técnica mais importante da oratória, a expressão corporal. O que o orador, o que você vai fazer na frente de uma plateia, num palco vazio. O que é que você vai fazer com o seu corpo? Com suas mãos, com suas pernas, com seu semblante? Não é? Fazer o quê? Então, a expressão corporal é fundamental. Se a expressão corporal não fosse fundamental, a gente já botava um poste para ficar ali na frente. Então, quando o orador ele se movimenta adequadamente, com estética, aí ele vai chamar a atenção do corpo, do cérebro sinestésico que está ali nos ouvindo. Porque o sinestésico ele gosta de movimento. Né? E também ele atinge a plasticidade, quando ele cria prosopopeias no cérebro da audição. E aí ele vai atingir o cérebro visual. Porque o visual ele quer este dinamismo, né? Ele quer a estética do dinamismo. E por último, ele tem de ter uma voz equalizada, sonora, melíflua, até para poder agradar o auditivo. Porém, ele tem que ter uma riqueza vocabular boa. Porque esta riqueza vocabular vai dar ao auditivo a informação para ele de que aquele orador, aquele palestrante, ele é preparado. Esse elemento, esse tripé, a expressão corporal, a voz e o conteúdo é um tripé aristotélico. Esse tripé ele é importante. Você pode ter todo o conteúdo. Você pode ser um Platão, um Aristóteles, né? Ou pode ser um Dostoiévski, pode ser um Gilberto Freire, pode ser esse Bauman. Né? Mas se você não tiver um equilíbrio emocional, de nada vale todo o conhecimento que você tem, todo o conhecimento teórico, prático, não vai valer nada. Se o seu emocional lhe desconstrói quando você vai enfrentar a plateia, quando você olha para alguém, quando você está falando, olha para alguém e alguém torce o rosto, faz uma careta para você, parecendo um diabrete que fugiu dos quintas do inferno, que veio ali para aquele auditório só para lhe infernizar, lhe desqualificar. E aí, quando ele faz isto, e você percebe que ele está mostrando desdém para contigo, você está preparado emocionalmente para desembainhar sua espada e enfrentar aquele demônio que está ali à frente, né? Não partindo para esgrimar com ele, mas para superar aquela energia negativa que ele destilou para você. Aí você está blindado, bate e volta para ele. Certo? É muito importante isso. E às vezes, bem acontece, doutor Guto, e vocês que estão nos acompanhando, é importante que você tenha esta sacada. Olha, você pode estar com uma boa apresentação e alguém da plateia, que também é preparado, começa a ficar incomodado com você.
ou você está tendo uma boa performance. Isso causa invejas em alguns, e noutros não causa inveja, mas vontade de querer também se expressar. Portanto, é importante que você diga, logo no começo da sua apresentação, grave isso, pelo amor de Deus. Ao abrir a sua palestra, a sua audição, diga, coloque esse item. Pessoal, ao final da minha palestra, eu vou reservar X minutos para que vocês possam me perguntar, se manifestar. Você tem que dar esta possibilidade proativa para que o outro também se manifeste. Dê a oportunidade ao outro. Porque se você monopolizar o monólogo, né, só você vai causar uma certa animosidade em algumas pessoas. E com razão. Então, por isso é que algumas pessoas ficam um tanto chateadas com alguns palestrantes, porque ele gostaria de se manifestar, ele gostaria de ser visto. Né? Aí é quando acontece a comunicação violenta. Né? E você deve ser um comunicador não violento, como disse o Rosenberg. Perfeito, mestre. Olha só, tem aqui várias pessoas já fazendo comentários, a própria Michelle aqui elogiando a sua eloquência e sensibilidade, pedindo que eu te passe a indicação do livro, Grande Adriano está aqui. Prazer ter você aqui, meu amigo, obrigado pelas palavras, estamos juntos. E de fato, mestre, esse aspecto que o senhor... Que é Adriano Martins, que é Adriano é? Nosso amigo Adriano Martins, doutor Adriano. Um abraço aí, doutor Adriano. Obrigado aí pela sua participação. Sejam todos bem-vindos, não para de chegar pessoas, sejam bem-vindos aqui nesse bate-papo onde estamos falando sobre oratória, mestre e discípulo, né? Aqui um prazer para mim estar dividindo essa live com o professor Pedro Barroso, como eu disse para mim, como eu disse para vocês, que para mim ele é o meu grande mestre, né? Me conectei com o Pedro em 2007, já lá se vão 15, 16 anos que a gente se conhece. E dessa relação aí conseguimos construir uma relação fraternal, uma bela amizade, e é sempre um prazer ouvi-lo, né? Como você falou, Michele, com essa eloquência, essa sensibilidade, essa erudição. Eu conheço poucos oradores que têm esse grau de erudição que o Pedro tem. E de fato, mestre, o senhor trouxe aí elementos muito importantes, né? O tripé clássico da oratória, o não verbal, as nuances vocais, o conteúdo em si, né, como é importante a gente poder estar... O senhor fala algo que eu gosto muito. Não sejamos imbecis especializados. Ou seja, se você é um médico, um cardiologista, não vai estudar só sobre a sua especialidade. Por que não estudar sobre antropologia? Se você é um advogado, por que não estudar sobre literatura? Se você é um engenheiro, por que não estudar sobre astrologia, sobre filosofia, sobre sociologia e por aí vai? São tantas áreas do saber e quanto mais fontes, né, mestre, nós bebemos, nós aumentamos o nosso alforge, né, a nossa caixa de ferramentas, a gente consegue ali colocar outros elementos que nos serão úteis em vários momentos durante uma apresentação, por exemplo. Então é importante que a gente tenha essa atenção sobre esse aspecto relevante feito na Universidade da Califórnia por Albert Mehrabian, onde ele fala que apenas 7% da comunicação é transmitida particularidades, e ele se congruência, é uma observação importante para a audiência. Mas, independentemente disso, enquanto tenha assim de você possa utilizar. Agora,
voltando para o aspecto emocional, se você não tiver boa gestão das suas emoções, é óbvio que a mercê de reforçar. Se tiver ou uma desaprovação com um simples, aquilo vai gerar em você um emocional que provavelmente fará com que você perca o fio da meada e muitas vezes coloque a sua apresentação por água abaixo. Então é muito importante, e por isso nós estamos no aspecto emocional, porque sem trabalhar o emocional, dificilmente aqui, ou tá falhando aí onde o professor tá? Tá falhando enquanto eu estou falando? Eu estou lhe ouvindo bem. Então. O senhor está... Para mim aqui tá dando uns cortes. Eu queria que vocês, pessoal, enquanto eu fala. Pronto. E a gente vai por aqui. Os ruídos sempre existirão. Não é? Você está me ouvindo, doutor Guto? Estou te ouvindo. Realmente fez um... Realmente. Mas... cortou? Como é que está? Retornou? Eu tô te ouvindo, mestre. Tá me ouvindo, né? Vamos pedir o feedback para o pessoal aqui. Vá pedindo aí, porque eu estou só olhando para a câmera e tocando barco, e você é quem está me dando esse feedback das pessoas que estão aparecendo aí no chat. Certo? Geral, né? Tá falhando. Será que o senhor consegue com a sua equipe aí, mestre? Vamos ver aqui. Vou aguardar o feedback de vocês aí, hein? Tá falhando. Tá falhando. Boa noite, que eu. Vamos ver aqui, pessoal. Melhorou. Melhorou aí? Melhorou aqui. Melhorou eu acho que melhorou agora, viu? Para mim melhorou. Melhorou. Vamos aguardar aí vocês darem um feedback. Para mim melhorou. Pessoal, sejam bem-vindos. Amanda, seja bem-vinda. Keu Costa, seja bem-vinda. Dora, Rosinei. Eu acredito que agora melhorou. Agora está 100%. Para mim aqui, pelo menos, parou os cortes. Sinalizem aí, pessoal, se a live está fluida. Comentem aí, por gentileza. Está bom por aqui. Pronto. Então vamos lá, mestre. Vamos retomar, mestre. Repare, doutor Guto, o senhor colocou aí uma coisa que eu quero deixar muito clara. O orador, ele tem que ser uma pessoa conectada com as forças universais. O universo, as forças criativas da natureza. Certo? Quando, se o orador só se preocupar com a sua performance retórica, né, é bom, mas também ele tem que ter o seu lado espiritual. Perfeito. O doutor Guto falou sobre o médico, sobre o imbecil especializado, o advogado, o médico, o engenheiro, por exemplo, o advogado. A doença, o orador doente. Já pensou? Um orador sem vida, um orador com os ombros caídos, cabisbaixo, olhando para o chão, um deprimido. Né? O orador, ele tem a força ativa
de Deus dentro dele. Né? A doença é um desequilíbrio espiritual, psicológico, né? Fruto da questão material que a gente interferiu lá no psicológico e nos atrapalhou, certo? Então, essa cura da oratória, ela é fundamental, porque o orador é aquele homem, é aquela mulher, né, que busca não só a palavra perdida, mas o equilíbrio harmonioso entre ele e o cósmico. Né? Ele não se abate com os diabretes que aparecem à sua frente. Ele está sempre pronto. Ele tem que ter um corpo bom, saudável, né? Um psicológico saudável, e ser um amigo dos livros. Ler diariamente, nem um dia sem uma linha, sem uma leitura. Né? E agora, com o advento da inteligência artificial, melhor ainda para nós, oradores, porque é agora que está o grande desafio. Né? O grande desafio está aí. A oratória e a inteligência artificial. Aí, algumas pessoas dizem, mas agora a máquina vai dominar o ser humano, porque essas empresas, elas têm uma réplica de cada ser lá em seus arquivos. E tem mesmo uma réplica. Tem o Pedro Barroso lá, tem o doutor Guto, tem o doutor Adriano, né? Tem várias, tem todos nós lá, tem uma réplica de cada um. Tem um voodoo, como diz o outro, né? E ele, de lá, ele manipula como ele quer a gente. Ele manipula como ele quer. Mas tem um detalhe. Ele tem o nosso arcabouço, mas ele não tem uma coisa. Ele sabe mexer em nossas emoções. Tanto é que mexem toda hora. Mas uma coisa, ele não mexe. Ele não mexe em nossa alma. Pode fazer um boneco, pode fazer um voodoo, pode fazer um espantalho cheio de dinheiro por dentro, um espantalho de dinheiro, como a gente vê muita gente assim. É um espantalho cheio de notas, né, de cédulas, né, inflado por cédulas. Tanto é que quando perde tudo se mata, como se aquilo fosse o bem mais importante da sua vida, e não a vida. O que tem de empresários, de pessoas endinheiradas, né, que quando perdem tudo, tocam fogo no corpo, pula do prédio. Olha que loucura. Porque perdeu o dinheiro, perdeu a propriedade. Aí tira a vida. Como se a vida, né, fosse menos importante do que tudo isso. O mais importante é a vida. Certo? Então a gente deve preparar o orador para que ele seja um contemporâneo, né, da humanidade, né, e venha a contribuir para a humanidade, que seja um servidor incondicional da humanidade. Oratória não é só falar bonito. Oratória não é só ter bons livros, ler bons livros, ter um controle emocional. Vai além. Porque assim a gente não vai ser manipulado pela inteligência artificial. Ela vai nos ajudar, se a gente souber utilizá-la. E, às vezes, quem está por trás da inteligência artificial poderá ter ética e não permitir que a gente desenvolva determinados raciocínios. E essa inteligência pode nos censurar e não nos entregar aquilo que o nosso lado mais obscuro está pedindo à inteligência artificial. Certo? Veja que bacana. As pessoas estão com medo da inteligência artificial. Não devemos ter. Quando foi descoberta a imprensa, todo mundo ficou em pânico. A Bíblia, que era escrita à mão, só os bispos, os iluminados tinham acesso, escrita em latim. Quando apareceu o linotipo, né, a gráfica, a Bíblia se popularizou. Todo mundo teve acesso à Bíblia. Depois veio a máquina da datilografia, uma revolução. E veio o computador, maior ainda. E agora, a inteligência artificial. Né? Claro, precisamos ter cuidado, porque
Hoje mesmo hoje eu fui no aniversário e cheguei lá, existiam muitas crianças com os pais, todos estavam com o aparelho celular ligados, parecendo zumbis. Zumbis, eu fiquei assim, admirado, com mães, com pessoas formadas, com médica, enfermeira, advogado, advogada, engenheiro. Os filhos todos estavam brincando, nem tinha um parquinho no aniversário. As crianças não estavam brincando, estavam grudadas ao celular, grudadíssimas. Então, é por isso por quê? É o que eu acabei de dizer, eles têm um boneco de cada um. Ele já tem daquele menininho que já nasceu, né? Ele já captura todas as emoções, o que aquela criança quer, o que aquele pré-adolescente quer, e dá aquilo que ele quer, e mexe com a emoção daquela pessoa. Certo? Então, você dedica o seu tempo precioso, a sua vida, a uma fria máquina. Mas essa fria máquina, por trás dela, tem alguém ganhando dinheiro e mexendo com você. Ela pode mexer com suas posições políticas, religiosas, amorosas, afetivas e etc. Então, o orador, ele precisa estar sempre atualizado. Uma coisa que eu tenho me debruçado bastante é sobre a inteligência artificial. Como ela pode contribuir para a oratória, como ela pode contribuir para o orador. Sabe? Então, e não ser um adversário. Porque quem vai assumir a frente do púlpito? Vai ser o robô? Ou vai ser um ser de carne e osso? Certo? Como as pessoas estão se mediocrizando cada vez mais, né? Hoje as pessoas estão lendo muito menos, né? Mas tenho certeza que temos coisas grandiosas lá na frente, doutor Guto, e vocês que estão nos assistindo. Então, abram mão de estudar, de ler, porque muitas profissões vão sumir. Né? Vão sumir. É incrível. Eu perguntei a um senhor que esteve lá, hoje, que deu um pane lá no ar-condicionado, num evento, e chegou um técnico lá, chamaram, apareceu logo um técnico, mesmo sendo 1º de maio, e eu perguntei, como você faz para detectar um vazamento de refrigeração, de refrigerante ou de refrigerante? Aí ele pensou, enquanto ele pensava, eu perguntei à inteligência artificial, e a inteligência artificial me deu a resposta precisa, cirúrgica, melhor do que a dele. Melhor do que a dele. Ele nem sabia que tem um líquido que você coloca das serpentinas, né, do condicionador, e esse líquido ele sai por ali tudo, e quando ele encontra o vazamento, ele aparece, não é tóxico, e chegando, você vê, e lá você faz a sua inserção para resolver o caso. E ele deu várias formas de resolver. Enquanto eu perguntava, e o cara ficava pensando, eu passei mais tempo perguntando à inteligência artificial do que a inteligência artificial me respondendo. Certo? Então você se prepare, porque a gente vai viver daqui a poucos meses novas descobertas neste sentido, e a gente tem que se adaptar, se adequar e tê-la como parceira e não como adversária, porque ela não age, ela só age se você acionar. É como o magistrado. O senhor tocou num ponto fundamental aí, mestre. Peço licença para contribuir. Quando o senhor diz de que devemos enxergar a inteligência artificial, eu vou além, a tecnologia como uma aliada, como uma parceira, e não ficarmos reféns dela, como nós temos visto muito. E quando o senhor traz casos como esse, que realmente são casos, ao meu ver, temerários, quando muitas vezes você vai participar de algum evento social, ou mesmo você sai com a sua família para um almoço, para um jantar, e de repente você observa numa determinada mesa, toda uma família, pai, mãe, filhos, olhando a tela do celular.
né? Isso é algo extremamente preocupante. Então, a gente vive num momento onde muitas pessoas elas estão sendo dominadas. E aí, quando o senhor traz essa questão, né, muitas pessoas parecendo zumbis, e aí a gente se remete até a alguns seriados que já abordam, exploram esse tema, né? O The Walking Dead, eu nunca assisti, mas eu sei que existe esse seriado que fala dos zumbis. De fato, se a gente não prestar atenção, daqui a pouco muitas pessoas vão estar nesse estado, né, como verdadeiros zumbis, porque é interessante que hoje a gente observa que o smartphone ele passou a ser para muitos como se fosse uma extensão do próprio corpo. É mais fácil, às vezes, a pessoa esquecer a cabeça em algum lugar do que o smartphone. Ela acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o smartphone para ver as mensagens, ou, na verdade, às vezes já acorda para desligar o despertador para clicar na soneca. E depois, quando acorda, a primeira coisa que ela vai fazer, em vez de ter ali um momento de conexão consigo mesmo, com o Pai Celestial, enfim, de um momento consigo mesmo, de alongamento, de respiração, não. Ela já está pegando o smartphone, vendo as mensagens, vai muitas vezes para o sanitário, leva o companheiro, o smartphone com ele, enfim. E quando você passa, às vezes chega ao final do dia, a pessoa vai dormir também com o danado do smartphone do lado. Então, assim, a gente precisa realmente enxergar essa situação com muita atenção, né, e utilizar a tecnologia como nossa aliada, como o senhor bem falou. A gente já passou pela Revolução Agrícola, depois passamos pela Revolução Industrial, todas as revoluções que mudaram a história da humanidade. Passamos agora, recentemente, pela Revolução Tecnológica. E cada vez mais a gente está vendo um novo momento dessa revolução tecnológica, agora com a inteligência artificial. E olha que está tudo ainda muito incipiente. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente vai ver como as coisas estarão. Né? O chat GPT, que está na crista da onda agora, ele já conseguiu realizar testes em grandes universidades internacionais e ser aprovado por universidades. Né? Então, assim, é óbvio que se a gente não tomar cuidado, e aí já tem alguns estudos que apontam algo interessante, mestre e amigos. Pela primeira vez, depois de muitas gerações, um estudo aponta que essa geração atual, ela vai ter o nível intelectual, o QI, menor que o dos pais. Nos últimos tempos, nas últimas décadas, as gerações elas sempre vinham superando as gerações anteriores. Mas um estudo aponta que essa atual geração, ou quem está chegando agora, vai ter um QI, um coeficiente de inteligência menor. E a que se atribui isso? Justamente essas facilidades. Né? A tecnologia hoje, ou você vai parar para estudar, ou então como é que você vai fazer os seus trabalhos do colégio, suas pesquisas, até mesmo como é que a academia vai se posicionar em relação a isso. Será que monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado serão escritas pela inteligência artificial? Então a gente tem que ter muito cuidado e saber utilizá-la a nosso favor. Então, se nós soubermos utilizar, eu estava falando, para finalizar e fechar esse ponto, mestre, te devolver a palavra, eu estava conversando nesse final de semana com um grande copywriter. Né? Para quem não sabe, o copywriter é uma profissão recente, é aquele profissional que ele trabalha com a escrita persuasiva, normalmente relacionada aí a campanhas de lançamento, no marketing digital, mas também no presencial. São aquelas pessoas que fazem aquela escrita persuasiva, né, que disparam gatilhos mentais durante um processo comunicativo, comunicacional, seja verbal, seja escrito. Né? Ela prepara a copy, a chamada copy. E ele falou, quando chegou o chat GPT, eu pensei inicialmente que eu ia perder minha profissão, que nós iríamos perder para a máquina. Só que a máquina, ele me relatou, ela não tem sentimento. Então, a partir do momento que nós, copywriters, soubermos explorar bem essa máquina, nós teremos uma aliada ao nosso favor. Ela não substituirá o homem, mas ela será sim uma aliada se ele souber utilizar. E eu acredito que seja por aí, mestre. Doutor, é o seguinte, muito bem colocado suas palavras.
Não adianta você pegar um chimpanzé e colocá-lo para fazer perguntas à inteligência artificial, porque o chimpanzé não vai saber fazer a pergunta, certo? Perfeito. E se fizer a pergunta, vai ser uma pergunta descabida e ele não vai alcançar o seu objetivo. A inteligência artificial, ela se desenvolve com quem tem inteligência e cultura erudita. Quem não tem, não vai. Um copyright, ele vai ficar desempregado, porque quem não tem cultura, ele não tem erudição, ele vai se perder, porque ele não vai saber fazer a pergunta. Certo? Porque a inteligência artificial realmente ela vem substituir o copyright se o copyright não souber fazer a pergunta. É tanto que já tem engenharia de prompt. Engenharia de prompt. Então o engenheiro de prompt é o engenheiro de ideias. Como é que ele vai pedir para a inteligência artificial atuar e personalizar? Tá? Como é que ele vai atuar e personalizar? Então, veja aí, isso aí vai esmerar e refinar mais ainda o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, melhor será a sua posição dentro de uma empresa. Agora, se o camarada não lê, não estuda, é uma aberração, é um rodapé de WhatsApp, é um fanático político, religioso ou filosófico. Né? Então, esse cara vai para algum lugar? Não, ele vai perder. A grande preocupação hoje, do século XXI daqui para frente, não vai ser mais com terrorismo, com guerra religiosa, não. A grande preocupação vai ser a falta de utilidade do ser humano. A falta de utilidade. Os caras vão perder, muita gente vai perder a utilidade. Vai perder. Por que tem previdência social? Para que os trabalhadores fiquem vivos, com certa saúde, para poder produzir riqueza. E depois que deixar de existir trabalhadores, o que é que vai acontecer? Ele perde a utilidade, acaba-se a previdência, acaba com tudo, com direitos, com isso e aquilo. Aí é que está. A preocupação daqui para frente não é com o terrorismo, não é com o nazismo, com o fascismo, com o comunismo. Não, porque a gente já sabe que o comunismo perdeu, o fascismo perdeu, o nazismo perdeu, o capitalismo está perdido sem saber o que fazer. O liberalismo está perdido. Politicamente está todo mundo atônito, todo mundo correndo até de zumbi por aí, de maluco e de maluca. Entendeu? A gente está sem norte. Está sem norte. Sem referência. Sem referência. Quem é referência? É aquela cantora que fica mostrando as nádegas. Quem é referência? É aquele cantor que fica se requebrando ali à frente. Quem é referência? É um jogador de futebol estuprador? Né? Então, qual é a nossa referência hoje? Então, a inteligência artificial ela veio para enquadrar os imbecis. Ela veio para enquadrar os imbecis. A gente precisa, agora sim, se esmerar mais ainda no conhecimento, na busca pelo saber. Então, preocupação são essas aqui, doutor Guto. Meio ambiente, porque o homem é o único bicho que destrói sua própria casa, nenhum pássaro, nenhum roedor destrói sua própria casa. E o ser humano é o único que destrói sua própria casa, que é o planeta. Sabe? Então, esse vírus, o ser humano, ele agora vai ter de se enquadrar. A Atlântida, ela foi sugada pelas águas por causa da vaidade humana. A gente vai ter que focar em duas coisas. Meio ambiente e como não perder a utilidade, a importância humana. Como não perder. Porque medicina vai sair do ar, advocacia, toda essa galera toda, engenharia, arquitetura, tudo isso. Só ficarão agora as pessoas de escola que se aprimorarem e enfrentarem e superarem as máquinas. Olha,
O robô, o computador não ganhou no jogo do xadrez para Kasparov, não ganhou, campeão mundial, mas o jogo de xadrez deixou de existir, continua tendo jogo de xadrez, certo? Então, pare de buscar como referência essas pessoas que ficam fazendo palhaçadas aí nas telinhas e busque estudar para não se tornar dispensável. Você tem que ser indispensável. Excelente, mestre. E para complementar aqui o que nós estamos conversando, a nossa querida Mi, inclusive a Michele, o nome dela é Michele Folador, e ela utiliza o nome, né, social dela, o nome profissional é Mi Desperta, né? Me Desperta, que é um convite para ela se despertar e ela despertar o outro. E a Mi fala o seguinte: e isso pode ser completamente modificado quando os seres humanos acessarem a sua essência. Sairão de executores para criadores, dono da própria vida e servir. Bem pertinente o que ela trouxe. E, na verdade, essa nossa conversa aqui, mestre, olha só como é prazeroso discutir ideias, conversar sobre temas atuais, temas relevantes. E quando você tem uma boa oratória, quando você tem uma boa capacidade de expressão, olha só como é mais prazeroso você conversar. Então, essa live aqui, esse momento, pessoal, eu queria inclusive que vocês tomassem como exemplo da importância de você desenvolver a comunicação. E eu queria chamar a atenção para um ponto que é fundamental. O saudoso Rubem Alves, ele já dizia: existem tantos cursos de oratória por aí, todo mundo quer aprender a falar, todo mundo quer dar voz aos seus pensamentos, todo mundo quer ser o dono da verdade. A grande verdade é que muitos querem falar e poucos, ou quase nenhum, se dispõem a escutar. E foi aí que ele alcunhou, que ele criou o termo chamado escutatória. E como a escuta é poderosa, não é, mestre, dentro da comunicação? Eu queria que vocês observassem em todo momento em que tanto eu estive com a palavra como o professor Pedro Barroso, nós silenciamos para ouvir e aprender. Isso é muito importante por vários aspectos. Primeiro, é um sinal de respeito à outra pessoa. Quando você se predispõe a escutar, e observem, pessoal, que há uma diferença entre escutar e ouvir. O ouvir é um ato meramente mecânico. São os sons que os nossos ouvidos captam. Então, em um determinado momento, eu ouvi alguns latidos aí vindos de onde o mestre estava, barulhos de moto passando. Ou seja, os meus ouvidos captaram esses sons. Então, eu ouvi esses sons. Mas, obviamente, eu estive a todo instante a escutar o que ele tinha a dizer. O que seria escuta, então? Escutar é quando você se interessa genuinamente pelo que o outro tem a dizer. E você escuta não somente com os ouvidos, mas também com a mente e com o coração. Ou seja, você está interessado na outra pessoa. E o que é que isso transmite dentro do processo comunicacional? Interesse, empatia. A outra pessoa, ela percebe que você está interessado, então ela se conecta mais com você. E no momento em que há a conexão, seguramente você terá mais elementos para vender as suas ideias, quem sabe até dependendo do contexto, seus produtos ou serviços, porque você terá ali um cliente ou um potencial cliente, ou mesmo uma pessoa disposta a escutá-lo, ouvir o que você tem a dizer, com atenção. Então observem que a técnica, ela é extremamente importante, inclusive por isso que eu estou falando aqui para vocês, porque se você de repente é uma pessoa que não costuma escutar o que o outro tem a dizer, que quando alguém vem lhe falar algo, não, porque o chat GPT, não, esse negócio de chat GPT, esse negócio aí não vai dar em nada, ou seja, você já vai exprimir a sua ideia, o seu pensamento, e não espera nem a outra pessoa concluir a ideia dela. É fruto de pessoas extremamente ansiosas, de pessoas desrespeitosas, sim, né? E obviamente pessoas que não têm sequer a noção do que é uma boa comunicação, do que é
o rapport do que é estabelecer uma conexão, e obviamente com isso você enfraquece o processo de comunicação. E ao enfraquecer o processo de comunicação, ao gerar ruído na comunicação, você também estará gerando ruído nas relações. E o que é que nós estamos presenciando hoje, já que a gente está falando, né, fazendo aí uma análise do mundo que estamos vivendo hoje com a inteligência artificial, mas um mundo também extremamente polarizado, um mundo extremamente intolerante. E quando você desenvolve a sua comunicação, as habilidades, né, essas soft skills, essas habilidades, e a comunicação é uma dessas principais habilidades humanas, se não a principal, você obviamente você consegue se relacionar melhor com as pessoas. E aí você consegue muitas vezes evitar que muitas batalhas sejam travadas, muitas guerras tenham início. E quando eu falo em guerras, em batalhas, não são somente guerras retóricas ou guerras entre nações, mas sim aquela batalha cotidiana que você enfrenta no seu lar, que você enfrenta no seu ambiente de trabalho, né? Justamente porque você não sabe ouvir ou não sabe se comunicar de uma maneira que faça o outro ter interesse em te ouvir. E aí eu te digo, meu amigo, aí eu te digo, minha amiga, o autoconhecimento, o olhar para dentro de si é a base. É por isso que nós estamos falando tanto sobre emoções. Porque se você não despertar primeiramente para isso e entender que você precisa se capacitar nesse quesito, talvez você continue enfrentando os mesmos problemas, os mesmos desafios, inclusive fazendo algo que o mestre nos alertou no início da nossa live. Se relacionando com pessoas tóxicas. E, portanto, você não conseguirá se libertar de relações que só fazem lhe puxar para baixo ou lhe travar. Ah, eu vou implementar esse projeto. Ah, não, sério, fulano, fulana, isso não é para você. Observe, olha quantas pessoas estão fazendo isso. E aí essas pessoas elas vão minar o seu sonho. Porque você com a mente fraca, você sem gestão das suas emoções, você vai ser presa fácil para pessoas que vão comandar a sua vida e muitas vezes até com uma boa intenção. Mas por serem também pessoas pobres de espírito, elas não vão conseguir lhe ajudar como elas gostariam. Então eu queria trazer mais esse ponto para a nossa reflexão, mestre. Muito bem. Doutor Guto, como o horário já está dentro do nosso limite, eu quero avisar que quarta-feira eu farei uma outra live com a doutora Ruano, né? Quarta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, e a gente vai falar sobre os 4 hábitos do orador eficaz. Este livro eu dediquei e dedico ao Dr. Guto Santos, né? E ele está disponível no link da bio, né? Ele está disponível aí no link da bio. Não é isso? Já está disponível, né? Esse livro aqui, ó. Já recebeu, né? Estamos preparando uma mentoria inspirada em Dr. Guto, uma mentoria em oratória eficaz, e vamos liberar essa nossa mentoria a partir do dia 12. Mas, Dr. Guto, a gente vai encerrar e eu gostaria, eu vou pedir para você encerrar em meu lugar, porque eu digo, por que para Dr. Guto encerrar em meu lugar? Porque hoje eu sinto que você está uma pessoa pronta, preparada. E eu tenho mais é que lhe ouvir. Portanto, fale para que eu te veja. Sócrates. Esse mestre extremamente erudito é sempre uma inspiração. Eu queria, professor, agradecer, né, por essa oportunidade de dividir esse palco virtual contigo, cumprimentar a todos os que passaram por essa live, a todos os que estão conosco aqui agora, e a você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo essa gravação. E se você está assistindo essa live, essa gravação, pouco mais de 1 hora de live e chegou até esse momento, é porque você é alguém comprometida com o seu crescimento, é alguém que está disposta a alçar voos mais altos na sua vida. Então eu quero lhe cumprimentar, quero aproveitar o ensejo a todas as pessoas que chegaram a essa live através de mim e convidá-los a seguir o Instagram do professor Pedro Barroso, que, como eu disse,
é o grande mestre que eu tenho na arte da oratória, né? Através dele, da conexão que tivemos em 2007, eu realmente pude ampliar essa conexão e essa paixão que eu sempre tive pela comunicação e oratória e resolvi abraçar esse universo dos treinamentos. Eu queria também aproveitar, mestre, como o senhor falou de mentoria, eu vou pedir licença, considerando que amanhã eu estou iniciando uma turma da mentoria Falar Bem é Treinável. Eu quero convidar a todos os que estão aqui para que possam conhecer essa nossa mentoria. Basta clicar no link da minha bio e lá vocês terão acesso à minha landing page, onde eu descrevo detalhadamente o nosso programa, a nossa proposta, que terá, dentre os 12 convidados para dar aulas bônus, além das minhas, vocês terão 12 grandes convidados. Um deles é o mestre, professor Pedro Barroso, que abrilhantará a mentoria com a sua participação. Então eu quero convidá-los, né, e a todos vocês que estão nessa live, ou que estão assistindo a gravação, até amanhã, o início da live, ou da mentoria, me manda um direct que vocês terão uma condição diferenciada. E agora, por fim, agradecendo mais uma vez, mestre, a você pela oportunidade. Quero te ver cada vez mais aqui no Instagram e que possamos, dessa live, fazer uma série de outras, porque eu acredito que nós podemos conectar as nossas audiências. Inclusive você que está aí também, comece a me seguir. Eu já vi que tiveram algumas pessoas aqui que começaram a nos seguir. Eu e o professor Pedro somos movidos a impactar positivamente outras vidas. E é por isso que, se você está aqui nos assistindo, você terá um grande prazer, seja em me acompanhar, seja em acompanhá-lo, porque nós somos dois grandes obreiros, nós somos dois grandes oradores da luz. E seguramente, se você está aqui, é porque você vibra numa frequência elevada. Então, estamos juntos. Desenvolver a oratória é você desenvolver a sua vida. Eu quero que você se conecte a nós para que você cada vez mais possa se expressar com naturalidade, com autenticidade, e dessa forma você possa dar voz ao seu propósito, você possa dar voz aos seus pensamentos, ao seu coração, e dessa forma possa levar a sua mensagem para o mundo. Mestre, gratidão, uma grande satisfação. Paz profunda.